Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O Evangelho de São João diz que a palavra, aquele que é a palavra, se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, como o unigênito vindo do Pai, na sua graça e na sua verdade. Por isso é motivo de muita alegria para nós escutar a palavra de Deus, porque a palavra é o próprio Cristo, o Filho amado do Divino Pai Eterno, que assume a nossa história, que assume a nossa carne. E nós precisamos permitir que todos os dias Cristo se torne vida na nossa vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, te convido humildemente, com toda a abertura do seu coração, escutar a mensagem do Evangelho que hoje o Senhor dirige a cada um de nós. Deixemo-nos ser tocados pela palavra de Deus, que pode transformar a nossa vida. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, vamos contextualizar inicialmente esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir. Dentro do Evangelho de Mateus, esse trecho que nós escutamos, ele se localiza justamente no Sermão da Montanha, que a gente tem escutado tanto no início deste tempo quaresmal. Sermão da Montanha é quando Jesus sobe ao monte e ali diante da multidão e diante dos seus discípulos, dirige-lhes o seu primeiro ensinamento, num lugar aberto, porque o seu ensinamento deve alcançar o coração de todos. Todos são destinatários da mensagem de Jesus. Neste momento, Jesus está falando diretamente aos seus discípulos, isto é o ensinamento de Jesus para quem quer segui-lo de perto. Hoje também, nós nos dispomos a sermos discípulos e discípulas de Jesus. Por isso, este ensinamento é dirigido diretamente ao meu coração e ao seu coração. Portanto, dentro do Evangelho de Mateus, nós estamos no Sermão da Montanha, o ensinamento inaugural de Jesus aos seus discípulos, com dicas práticas de como se comportar, que sentimentos alimentar dentro de si. Do ponto de vista litúrgico, hoje é sábado e nós estamos concluindo a primeira semana da Quaresma. Portanto, já é tempo de avaliar um pouco como temos iniciado este período tão importante que é o tempo da Quaresma, que exige de nós conversão, oração, escuta, para que realizemos sempre a vontade de Deus. Como começa o Evangelho dirigido a cada um de nós no dia de hoje? Ouvistes o que foi dito. Neste momento, Jesus está comparando a antiga lei com a nova lei inaugurada por ele. Se a gente se recorda, um pouco antes, Jesus faz uma exortação aos seus discípulos: se a vossa justiça não superar a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, não entrareis no reino dos céus. Portanto, nós estamos neste contexto de que os discípulos precisam superar a lei antiga, a lei farisaica, a lei dos mestres daquela época. É preciso ir além.
Por isso, o evangelho que hoje nós ouvimos inicia justamente com essa expressão: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esta era a orientação antiga, mas Jesus pede algo novo e radical. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Por que esta exigência de Jesus de amar até mesmo quem não nos ama, amar os nossos inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem? Meu irmão e minha irmã, essa exigência de Jesus é porque o amor que Ele pede de nós é um amor que tem que ser sem limites. Não podemos impor limites no amor. Por isso, amar inclusive aqueles que nos odeiam. Amar inclusive aqueles que tramam o mal contra nós. Rezar por aqueles que nos perseguem. Rezar por aqueles que querem o nosso mal. Nós, quando decidimos seguir Jesus, optamos pelo bem, pelo amor. E o bem e o amor são realidades irrevogáveis. Precisamos assumir até as últimas consequências, mas amar sempre e fazer o bem sempre. Essa é a exigência de Jesus no Evangelho de hoje. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E é interessante porque o Evangelho diz que é deste modo que nos tornaremos filhos do Pai Eterno que está nos céus. Se queremos nos comportar realmente como filhos e filhas do Pai Eterno, este é o caminho. É o que diz o Evangelho: deste modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Queremos ser realmente filhos e filhas do Pai Eterno? Este é o caminho do amor sem limite, o caminho do bem que não pode ser imposto, nenhum tipo de limite. Amar sempre e fazer o bem a todos. Este é o caminho proposto por Jesus. E por que assim nos tornamos filhos do Pai Eterno? Diz o Evangelho: porque Ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, faz cair a chuva sobre justos e injustos. A graça do Pai Eterno é destinada a todas as pessoas, sem distinção. Embora o Evangelho deixe claro a parte da liberdade humana. Há quem acolha a graça de Deus e há quem não acolha. Há quem seja justo e há quem seja injusto. Há quem escolha o bem e há quem escolha o mal. Mas da parte do Pai Eterno, a sua graça é derramada igualmente sobre maus e bons, sobre justos e injustos. A pergunta fundamental é: como nós temos aberto o nosso coração e a nossa vida para acolher a graça de Deus? Mas da parte dele, a sua graça é destinada a todas as pessoas. Por isso, nos tornamos filhos do Pai Eterno quando seguimos este caminho. E Jesus questiona: se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? Se saudais apenas vossos irmãos, o que fazeis de mais? O que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios a mesma coisa? O que Jesus está questionando é: qual é o diferencial de ser meu discípulo e minha discípula? Porque se não fizer nenhuma diferença, então por que seguir os meus passos? É preciso ser diferente. Não podemos ser como os demais. E este ensinamento de Jesus de amar, inclusive aqueles que são nossos inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem, tem realmente poder e autoridade porque Jesus foi quem primeiro amou os seus inimigos. Jesus foi quem primeiro rezou por aqueles que o perseguiam e até tramaram a sua morte. Por isso o seu ensinamento tem autoridade, porque ele amou até o fim, assumindo até as últimas consequências, derramando o seu sangue na cruz, mas amando e desejando bem, mesmo por aqueles que tramaram mal contra ele. E o finalzinho do Evangelho é extraordinário. Deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Este é o caminho do cristão, atingir esta estatura de sermos parecidos com o Pai Eterno. Procuremos fazer este caminho. Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Perfeição aqui não quer dizer ausência de limites. Perfeição no Evangelho vem de ser pleno de Deus, ser cheio da graça de Deus. É permitir que a graça de Deus nos preencha,
Por isso, nós podemos nos tornar parecidos com o Pai Eterno. Por isso, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A exigência do Evangelho para cada um de nós no dia de hoje. Acolhamos a mensagem que Jesus hoje nos provoca a partir do Evangelho que nós escutamos. Meu irmão e minha irmã, Deus nos ama com um amor irrevogável, com um amor que não volta atrás. E a exigência de Jesus é que amemos as pessoas com o mesmo amor. Por isso, amar, inclusive, os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem e nos odeiam. Vamos nos dirigir ao Pai Eterno. Nós somos frágeis e sem a sua graça e a sua força não podemos amar como exige de nós o Evangelho. Vamos rezar ao Pai Eterno pedindo a graça de amar sempre e fazer o bem a todos. Dirigindo o nosso olhar ao Divino Pai Eterno, façamos a nossa oração. Pai Eterno, Deus de amor e bondade, no dia de hoje, à luz do Evangelho, te pedimos a graça de um coração capaz de amar e amar sem limites, como teu Filho Jesus nos amou e por nós entregou a sua vida. Te pedimos também, Pai Eterno, a graça de rezar por todas as pessoas, inclusive rezar por aqueles que nos odeiam, por aqueles que tramam o mal contra nós. Vos pedimos, Pai Eterno, a graça do Espírito Santo, para que sejamos fortalecidos e saibamos colocar em prática o Evangelho que terminamos de ouvir. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.